Olha, deixa eu iniciar a gravação aqui para deixar isso registrado. E aí nós vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje. Então vamos lá. Só me confirmem, tá aparecendo direitinho para vocês aí o slide, né? Pessoal, tá aparecendo direitinho para vocês aí? Sim. Opa, então vamos lá. Tá. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, conversar e praticar alguns conceitos, né? Alguns, como vocês são da engenharia, provavelmente alguns até tiveram disciplinas específicas sobre eles. Mas a ideia é que a gente conversar um pouquinho para relembrar e para a gente poder resolver alguns problemas aí relacionados à gestão do negócio, ao gerenciamento de um empreendimento. Então, controle do processo administrativo e produtivo. Segundo pesquisas, a falta de controle, principalmente da produção e financeiro, podem levar o empreendedor a um verdadeiro caos e muitas vezes ao fechamento do negócio. Nós vimos lá atrás estatísticas que justamente comprovam essa questão, né? A falta de planejamento, a falta de organização dos recursos, principalmente quando se fala de gestão de pessoas, processo em si, mas principalmente na questão financeira e gerencial. São alguns itens que acabam sendo observados pelas pesquisas em que os empreendedores têm um conhecimento menor em relação a essa parte. Geralmente, eles têm um conhecimento maior na parte técnica de fazer. Essa parte de gerenciar, né, seja pessoas, seja questão de recursos financeiros, geralmente eles deixam a desejar. E aí a questão principal é buscar esse conhecimento, né? Eu sou empreendedor, então não tenho esse conhecimento. Eu sei mais essa parte técnica das coisas, do fazer em si. O que eu faço com a parte gerencial? Bom, vamos lá. Você pode estar buscando conhecimento, né? O conhecimento hoje é muito fácil, ele está bem tranquilo de ser acessado esse conhecimento. Então a gente tem muita informação na internet, tem cursos do Sebrae, tem cursos de curta duração, na internet você tem videoaulas, então é muito fácil de eu buscar esse conhecimento. E uma outra possibilidade, talvez você contratar alguém que tenha conhecimento mais específico, né? Talvez o negócio está crescendo, você não vai ter tempo suficiente para se dedicar a esse aprendizado e tá fazendo gerenciamento e ainda cuidando da parte técnica, que é o que talvez você tenha como empreendedor mais afinidade. Então, muitas vezes compensa trazer alguém para estar cuidando disso e você preocupado realmente com a parte do negócio que lhe interessa, que é mais agradável. Mas aí vai de cada empreendedor. Então, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre ponto de equilíbrio, né, sobre preço de venda e sobre controle da produção e de alguns recursos em específico. Vamos lá. Ponto de equilíbrio, né? Vocês já ouviram falar no ponto de equilíbrio aí, e ele é o momento em que todos os recursos que a empresa conseguiu advindo das vendas, né, do faturamento, do que a gente chama de entradas financeiras, elas equivalem exatamente aos custos e despesas que a empresa teve até aquele momento. Então, por isso a gente chama ponto de equilíbrio. Ele não tem nem lucro, nem prejuízo. Né? Então, mas é um indicador interessante, principalmente para estar analisando como gestor aí de um negócio, né, como gerente de um negócio, porque ele nos dá justamente essa informação. Em que momento do mês nós estamos alcançando esse ponto de equilíbrio? Então, a gente consegue isso no dia 15, no dia 20, no dia 25. Em que momento que a gente consegue alcançar esse ponto de equilíbrio? E essa informação é relevante para que, se esse ponto de equilíbrio seja muito no final do mês, que a gente faça alguma coisa para tentar trazer ele mais próximo do início possível. A ideia é quanto menos tempo a gente precisa trabalhar para alcançar o ponto de equilíbrio da empresa, melhor. Um outro ponto, preço de venda. Preço de venda é determinado pelo mercado? Sim, preço de venda, quem determina é o mercado. Professor, então o que tu queres com preço de venda aí? Né? Pessoal, sobre preço de venda, a gente vai entender como é que faz a chamada formatação do preço de venda. Mesmo que, em última instância, quem dite o preço de venda seja o mercado, é interessante que a gente saiba como é que ele é composto para justamente identificar onde é que a gente pode melhorar alguns pontos para conseguir ter um preço de venda que seja absorvido pelo mercado, mas que, ao mesmo tempo,
nos dê a margem de contribuição desejada aí, né? E que a gente consiga aí, digamos, formar um preço de venda adequadamente. Então, mesmo que eu preciso observar o mercado, mas eu preciso saber o que está indo naquele preço de venda, né? Quais são os percentuais e que percentuais são esses. E por último, o controle da produção e controle, de modo geral, dos recursos que a gente tem, né? Tanto a produção quanto os demais. Porque quando falo em produção, eu penso assim, é só controle de estoque. Não. Vejam que para eu ter a produção, eu preciso me preocupar com máquinas, eu preciso me preocupar com pessoas, eu estou preocupado com matéria-prima. Então, os recursos, os demais recursos, também faz parte dessa ideia de controle de produção. Alguns conceitos básicos que a gente precisa rever, né? Como dizia o professor meu, revisitar aí. Provavelmente já tiveram aula sobre custos, já conhecem essa classificação, e aqui ela está mais como uma forma de relembrar vocês dessa classificação, né, desse formato aí que a gente tem aí quando a gente fala em gastos, né? Então vamos lá, primeiro passo. Gasto. Gasto é qualquer desembolso que a empresa tenha, seja ele um custo ou despesa. Então, a grande dica é o seguinte, né? Num primeiro momento, se você está em dúvida entre algo que foi adquirido pela empresa ou que foi gasto no primeiro momento, você classifica ele como gasto, ou seja, define como gasto. Depois, com calma, você identifica qual é a classificação realmente que aquele gasto teve, se ele foi um custo ou se ele foi uma despesa. Então, gasto vai ser uma forma genérica de eu trabalhar qualquer desembolso que a empresa tenha. Tá? Já custo ou despesa é essa classificação desse gasto. E aí, custo, né? Quando ele está ligado a essa questão da composição do produto, do bem ou do serviço, e despesa está ligada à manutenção e operacionalização do negócio, a parte mais comercial, digamos assim, né? Então, eu tenho um gasto e ele vai ser classificado em custo ou despesa da produção, despesa se ele tiver associado à comercialização, ok? E aí eles ainda podem assumir a questão de ser fixo ou variável, tanto o custo quanto a despesa, né? Como é que isso funciona agora? Então, como falei, é só para relembrar um conceito que provavelmente vocês já viram. Vamos pegar custo fixo, né? É aquele custo que acontece todos os meses, tá? E ele tem ele não tem uma relação com a quantidade produzida. Um exemplo típico disso, aluguel, por exemplo. Quando nós temos o aluguel, ele acontece todos os meses, então é um custo fixo, mas principalmente porque ele não tem relação com a quantidade produzida, né, ou com o volume de quanto a gente produziu naquele mês. O que acontece? Estou pagando aluguel, produzi nesse mês 1.000 peças, o aluguel continua a mesma coisa. Mês que vem, a gente produziu só 100 peças, o aluguel continua existindo no mesmo valor. Então, ele não tem relação com a quantidade, com o volume de produção que acontece, tá? Por isso ele é fixo. Agora, quando nós temos um gasto, né, relacionado à produção, que aí já é um custo, e ele tem essa variabilidade em relação ao volume produzido, aí nós falamos que ele é um custo variável. Então, um exemplo mais simples que tem disso é a matéria-prima. Então, a gente gasta lá 100 gramas para fazer uma unidade. Para fazer 1.000 unidades, eu vou pegar 100 gramas vezes 1.000. Então, quanto mais eu produzir, mais eu vou ter custo de matéria-prima. Ela vai variar em relação a esse volume. Quanto mais produzir, mais se gasta. Por isso, variável, porque ele acompanha a quantidade produzida. Que mais? Na questão de despesa, a mesma coisa, né? Fixo e variável do mesmo modo, só que agora eu estou falando de um gasto que é feito para comercializar ou para operacionalizar um negócio. Então, por exemplo, lá, a comissão sobre os vendedores é uma despesa, porque ele não está relacionado à produção em si,
ela é fixa ou variável, né? Ela vai ser variável, porque quanto mais o nosso amigo do comercial vender, o representante lá, mais comissão ele recebe. Então, ele recebe 1% sobre cada venda. Quanto maior o número de vendas, maior o valor que ele vai receber e maior vai ser o valor da despesa para a empresa. Então, uma despesa variável. Uma despesa fixa é aquela que não sofre variação com a quantidade comercializada, com a manutenção em si, né? Não tem uma relação de variabilidade. Então, vamos lá. O salário do administrativo, por exemplo, é uma despesa, porque não está ligado à produção, mas se nós vendermos mais no mês ou a gente vender menos, esse valor vai ser o mesmo. Então, ele não tem variação, ele não se altera em relação à quantidade vendida. Como eu falei, acredito que vocês devam lembrar das aulas de curso de vocês, né? E é só realmente para relembrar aí e trazer aí para a mente de vocês novamente aí, relembrar alguns conceitos, alguns critérios que a gente aplica aí, né? Então, nos custos ligados à produção e a despesa ligada à manutenção do negócio ou à comercialização. Exemplo de custo, né? Matéria-prima, a mão de obra direta ou indireta, ainda continua sendo o custo. A depreciação de máquinas, também é um custo que a gente precisa da produção. A energia elétrica da fábrica e a água consumida na fábrica também para produção. Então, isso aí seriam exemplos de custos que a gente tem. A mão de obra direta, tranquilo, né? Agora, a mão de obra indireta. Alguém poderia me explicar o que seria essa questão de mão de obra indireta? O que é esse custo de mão de obra indireta? Quem pode me ajudar a relembrar isso? Agora complicou. Opa! Não, né? A mão de obra direta é aquela que a gente tem lá na produção, lá, o cara que está na máquina direto, que eu consigo saber o quanto a máquina produziu, então eu sei o quanto ele produziu na máquina. E a indireta, o que seria? Bom, pessoal, ó, mão de obra indireta. O supervisor, por exemplo, eu não consigo alocar ao supervisor a quantidade de peças que ele supervisionou, né, diretamente. Então, o que acontece? Pensando que esse cara trabalha em, vamos lá, 2, 3 departamentos, talvez, ou mesmo que seja num departamento só, mas onde são fabricados diferentes itens e diferentes produtos. O que acontece? Para eu alocar esse custo para o supervisor, nós precisamos usar um critério de rateio, que é dividir a quantidade produzida pelo tempo de mão de obra gasta, né, que a gente tem à disposição aí do supervisor. Então, por isso, mão de obra indireta. Tá? Então, sempre que a gente precisar usar um critério de rateio, a divisão, nós vamos estar falando em custo ou despesas indiretas. Tá? Sempre que a gente não conseguir alocar diretamente ao produto, a gente vai ter essa questão aí de indireto, tá? Isso vale tanto para a questão de custos quanto para a questão de despesa. Tranquilo, gente? Deixa eu só abrir aqui. Tranquilo? Opa, beleza. Então vamos em frente. Por enquanto, sim. Joia. Legal. Então, na questão aí das despesas, né? Salário da administração, honorários da diretoria, então é o quanto os diretores ganham ali. Material de escritório, também é uma despesa. A comissão dos vendedores, nós falamos que é uma despesa variável, porque quanto mais eles venderem, mais eles ganham. E propaganda de publicidade, que são despesas fixas que a gente tem aí, né, que são gastos que não se alteram em relação ao volume de unidades vendidas ou comercializadas. Então, aqui, a questão de custos diretos e indiretos, então cai naquele questão que foi comentado. Sempre que a gente precisar usar uma forma de divisão, né, um critério de divisão, chamado rateio, para conseguir alocar o custo, nós falamos em indireto.
Sempre que a gente conseguir atribuir o custo diretamente ao produto, nós falamos em custos diretos. Vamos imaginar que cada máquina na empresa tenha lá o seu medidor de energia elétrica. Aí eu vou ter o que para cada máquina? Um custo direto da energia elétrica. Agora, se não é o caso, eu tenho um único medidor e esse medidor serve tanto para o escritório quanto para a fábrica. O que acontece? A gente começa o rateio por aí, né? Ó, 80% produção, 20% escritório, né? Ou, dependendo do caso, aí 10% escritório e 90% produção. Já começou a dividir por ali. Depois, como não tem um medidor para cada máquina, eu vou ter que pegar esse 90% que sobrou, vamos imaginar que foi 10 então para o administrativo, lá para o escritório, e 90 para a fábrica. Vou ter que pegar esse 90% e dividir pela quantidade de produtos que foram feitos ali, ou pela quantidade de máquinas que trabalharam na empresa. Eu posso usar vários critérios. A questão é, sempre que a gente aplicar essa ideia de divisão, indiferente do critério, nós estamos falando em custos indiretos, ok? Custos fixos e variáveis estão aqui, acho que, né, só para lembrar, pessoal, assim, ó, a questão do variável não é assim, ó, eu tenho o aluguel e o aluguel sofreu um reajuste, professor, então ele é um custo variável, porque de um mês para o outro ele mudou. Não, gente, o variável é relacionado à quantidade produzida. Lembrem bem disso, né? Essa questão variabilidade é em relação ao volume produzido. Então, se a gente produziu mais e gastou mais para isso, ele é um custo variável. Se esse custo que aconteceu não muda em relação à quantidade que a gente produziu lá, vamos imaginar, ó, como é que a gente faz isso, né? Imagina um custo que, por exemplo, acontece todos os meses aí, mas que se no mês não for produzido nada, que a empresa precisar, fechamos por um motivo específico, vamos imaginar lá no mês de março, ó, a empresa fechou as portas por causa do Covid, tá? Ela não vai pagar o aluguel nesse mês, se ela é uma empresa que está com um galpão alugado, com um escritório alugado, ela não vai pagar aluguel naquele mês? Vai. Produziu alguma coisa? Não, não produziu nada, a empresa ficou fechada, mas o custo continua existindo. Então ele é um custo fixo, porque ele existe em detrimento de produzir ou não. Ele acontece todos os meses, tá? Essa variabilidade não é o montante em si que vai definir isso, tá? Sim, se ele está relacionado com essa mudança quando se produz mais ou menos. As despesas, né, fixas e variáveis da mesma maneira. Tá? Quando a gente tem despesa ali, só que agora eu não vou observar a produção. Como a gente está falando de despesa, a despesa não está associada à produção, né? Lá daí é custo. A minha despesa está associada à operacionalização, à comercialização do negócio. Então, se eu vou observar lá uma despesa, por exemplo, com caixas para embalar os produtos prontos já. Ok, eu preciso mandar na caixa para entregá-la para o cliente. Mas a caixa não é um item de produção, o produto está pronto. Então ele vai ser uma despesa. Ok? Quanto mais caixas eu utilizar, então, para quando eu vender os produtos, eu vou precisar embalar. Quanto mais eu vender, mais unidades de caixas eu vou gastar. Então ela é uma despesa variável. Agora, quando eu gasto numa outra despesa relacionada à operacionalização, por exemplo, né? Eu preciso ter uma faxineira lá para cuidar tanto da fábrica, eu tenho uma pessoa lá que cuida da limpeza. Essa é uma despesa, né? Porque não está ligada à produção, embora ela limpe lá, mas não preciso disso para produzir em si. Então, ela é uma despesa. E, indiferente da quantidade comercializada, não vai mudar, vai continuar existindo todos os meses. Então, é uma despesa fixa. Tá? Então, só para lembrar disso. Acredito que essa questão de fixo e variável, né, bem tranquilo. E, como eu falei, é mais para a gente voltar a rever isso, porque eu acredito que vocês já tiveram essa disciplina de custos, mas por uma questão aí que provavelmente já faz algum tempo, é interessante a gente rever isso antes de estar executando alguns exercícios. O ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, então, como dito, né, é um ponto no qual a receita proveniente das vendas equivale ao custo.
Pessoal, por acaso aí, né, às vezes quem não está muito, como é que eu vou dizer, familiarizado com talvez a palavra receita nesse caso aqui, ó, ela indica a quantidade de dinheiro que entrou, tá? A receita, ou seja, a receita das vendas, o quanto foi faturado naquele mês já, tá? Então, receita é justamente a entrada financeira de dinheiro proveniente das vendas, onde ela equivale aos custos, né? Equivale aos custos, dividido pela margem de contribuição, e aí a margem de contribuição menos o custo variável, pode ser em unidades ou ou financeiro. Então vamos lá, vamos pegar por partes. O que acontece? Quando a gente tem aí a quantidade igual de dinheiro que entrou para cobrir todos os custos e despesas que existem até aquele momento, tanto variáveis quanto fixos, né, tanto direto quanto indiretos, nós temos aí o chamado ponto de equilíbrio. O que acontece, né? As receitas começam devagarzinho no primeiro dia do mês e vai aumentando conforme os dias vão passando. Num primeiro momento, ela alcança aqui os custos fixos, que é o pagamento da mão de obra e do escritório, outras despesas, outros custos que são fixos, né? Vamos lá, gastos relacionados à produção. Não entra escritório, tá? Porque tá falando de custo aqui, não é escritório, então, nesse caso. Custos de produção, custos fixos que a gente tem aí, pode ser, por exemplo, do supervisor, né? Então é um custo fixo. E outras despesas, outros custos que a gente tenha até esse momento. Então ele alcançou essa linha aqui já. Só que ainda não é um ponto de equilíbrio, porque além dos custos fixos, e geralmente inclui também despesas, né? Nós ainda temos as questões variáveis. Então o que acontece? A quantidade de matéria-prima que foi gasto, conforme foi produzindo, ela foi também sendo somada aqui. Então a gente tem que alcançar esse ponto onde já incluiu todos os custos e despesas fixas e também as variáveis. Quando a gente cruza esse ponto, quando a receita de faturamento cruza esse ponto aqui, a gente diz que a gente alcançou o ponto de equilíbrio, né? E aí ele pode ser calculado lá, dividindo a margem de contribuição, que é o custo unitário menos o preço de venda, pelo seu custo fixo ou custos e despesas fixas, dependendo do caso e da metodologia usada e da pessoa que está querendo saber o resultado, tá? Isso pode variar um pouquinho. Como funciona na prática o ponto de equilíbrio? Então vamos lá, né? Use o custo fixo, o custo variável e o preço para você saber o número de vendas que precisa ser feita. Então vamos lá. Nós temos um custo fixo que vem aí de aluguel, água, luz, etc. Então aí, pessoal, aqui está o nome custo, mas poderia ser, por exemplo, também custos e despesas, tá? Então tudo somou em 10 mil aí. O que acontece? Vamos pegar uma empresa que vende mochila e ela vende essa mochila por 100 reais. Só que para vender essa mochila por 100 reais, ela teve um custo de produção aí na casa dos 50 reais. E aí, se a gente pegar então esse 100, que é o PV, preço de venda, menos o custo variável, só você ver aqui, vai sobrar para nós 50 reais. Esses 50 reais que sobrou, dividido por esses 10 mil, vai dar o número 200. Ou seja, nesse caso, a empresa precisa vender 200 bolsas no mês para chegar ao ponto de equilíbrio. Ou seja, vendendo 200 unidades aqui, nós conseguimos pagar todos os custos e despesas. Tá? Então, nesse caso aqui, só os custos, na verdade, porque ele classificou tudo como custo. Não sei se é o caso de custo e despesa, mas aqui está como custo, tá? Mas vamos lá, mais um pouquinho para frente. O que acontece aqui? É que nós temos um cálculo feito com a seguinte lógica. Nós temos o ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo dividido pelo preço de venda menos o custo variável. E aí, nós temos um outro exemplo aqui, ó. Nós temos 5 mil de custo fixo. Nós temos um produto que é vendido, o preço de venda dele, aqui, ó, na nossa forma, 30 reais, que tem um custo unitário aí de 10 reais para ser produzido. Então, automaticamente, a minha margem de contribuição, onde ele fala lá, ó, vai ser o quê? O meu preço de venda menos o custo variável. O nosso margem de contribuição, geralmente aí, ou comumente, né, é chamado de lucro do produto, tá, pessoal? Mas vamos lembrar
que a denominação correta é justamente margem de contribuição. Tá? Então, o que acontece? 5.000 é o custo fixo, tá aqui, ele não se altera. Aí nós vamos pegar agora a margem de contribuição, que é o 30 do preço de venda menos o custo variável. E aí, se a gente pegar 5.000 dividido por 20, nós temos 250 unidades. Isso quer dizer o quê? Que vendendo 250 unidades deste produto, né, nós automaticamente alcançamos o ponto de equilíbrio. Ah, professor, mas se a gente quisesse buscar essa informação agora em reais, né, quanto ele precisa faturar no mês em reais, talvez seja mais fácil de controlar. Então, como é que a gente faz isso? Bom, você já sabe que você precisa vender 250 unidades. Qual é o preço de venda dela? R$ 30. Então, basta eu pegar o ponto de equilíbrio para fazer o seguinte: preço de venda vezes a quantidade do ponto de equilíbrio que ele deu para nós, 250 unidades. Então, R$ 7.500. Então, já sabemos, vendendo 250 bolsa ou vendendo 250 itens, nesse caso, não sei se é bolsa ou não, né? Peças, produtos, ou R$ 7.500 de faturamento, nós alcançamos o ponto de equilíbrio, cobrindo, nesse caso, todos os custos fixos que a gente já tem aqui e variáveis também. Então, automaticamente, é o momento em que a gente tem ali o zero mata zero. Não tem nem lucro, nem prejuízo, tá? Professor, como é que você me prova que realmente faturando R$ 7.500, nós estaríamos conseguindo dar conta de pagar aí os custos fixos e também os custos variáveis que a gente tem? Vamos ver como é que poderia a gente fazer isso, né? A gente poderia montar aqui uma demonstração simplificada para chegar a esse valor. Nós já sabemos que as nossas vendas, para cobrir todos os custos fixos variáveis, tem que ser de 7.500. Nós sabemos que o custo variável foi de R$ 2.500 e o custo fixo apresentado era de 5. Então, nós temos aí 33% em relação aos 7.500 de custo variável e 67%, 66,7% de custo fixo. Se nós somarmos os dois, nós chegamos a 7.500, que é o nosso ponto de equilíbrio, onde a gente vai ter o quê? Como lucro, resultado zero, né? Então, o ponto de equilíbrio é uma importante ferramenta de gestão financeira para identificar o volume mínimo de faturamento para não gerar prejuízo. Uma citação do Sebrae aqui, só para entender a importância dele, né? Por que eu preciso conhecer ponto de equilíbrio? Porque ele vai dizer em que momento nós estamos chegando a esse liminar, né? Ou seja, ao limite de não ter mais nenhuma conta para pagar. Então, estaria cobrindo todos os custos e despesas, tanto fixas quanto variáveis nesse caso. Pessoal, até aqui no ponto de equilíbrio, tudo certo? Tranquilo. Tranquilos. Então, vamos lá. Um outro item que a gente comentou era o preço de venda, né? O preço de venda é algo bem legal também aí quando a gente fala na formação do preço de venda, porque nós precisamos entender o seguinte: como é que o empreendedor monta o preço de venda dele? Geralmente com base no feeling de mercado, né? Ele observa lá os concorrentes e acaba vendendo por um preço aproximado também para ser competitivo. Legal, como a gente falou, então o mercado define o preço de venda. Mas é interessante que a gente saiba o que compõe esse preço. Então vamos lá. Caso o empreendedor compre um sapato por R$ 120, que é o custo unitário do produto, né? Ou CMV lá, custo do produto vai ser vendido ou comercializado, com a intenção de comercializá-lo em sua loja. Como ele pode determinar o preço de venda de modo que supra todos os impostos e despesas, sobrando 30% de lucro? E agora? Considerando a seguinte estrutura de despesas: a incidência de impostos sobre as vendas, ICMS, é de 17%. A comissão paga aos vendedores 1% no valor das vendas. Além disso, existem outras despesas para manter a loja, como água, energia elétrica, internet e aluguel. Essas despesas administrativas representam, em média, 2% do faturamento. Bom, como é que a gente ajuda o nosso amigo empreendedor agora a ter essa resposta, né? Ou seja, como é que eu faço? Não dá mais só pegar o 30% e jogar em cima do 120%, porque não vai dar. Tem mais aí ICMS e outras despesas. Como é que a gente faz isso agora? Ou a gente pega agora, acumula tudo isso e joga mais 30% e joga lá e vê o que dá? Não, não é assim.
Então, vamos lá. O modo de responder este questionamento é aplicar o markup para formar o preço de venda, ou para formatar o preço de venda do sapato. Então, o markup é um dos métodos mais utilizados na ideia de precificação de produtos e serviços, simplificando a conta para a gente aí. Basta estruturar os índices, que são os nossos percentuais apresentados dos gastos envolvidos, e também a margem de lucro ou a margem de contribuição desejada, aplicar o índice markup sobre o custo unitário do produto. E aí nós temos lá markup divisor e multiplicador. Né? Vamos calcular o preço de venda com base na situação proposta anteriormente. Acompanhe o passo a passo para chegarmos aos resultados. Então vamos voltar ao problema para identificar os valores e os índices que estão envolvidos no questionamento que foi feito para a gente. Então essa aqui é a situação, né? Onde nós temos um sapato que teve um custo de R$120 para comercialização. Então a gente precisa já lembrar desse item. Esse é o nosso custo unitário. Precisamos lembrar que 30% é a margem de contribuição que ele quer, que tem 17% de ICMS, que tem 1% como comissão de vendas e tem 2% que representam as outras despesas que o comerciante tem nesse caso ali para manter essa estrutura funcionando. Bom, com base agora nessas informações e nesses números, nesses percentuais, a gente consegue, aplicando ele dentro dessa metodologia do markup, conseguimos chegar ao preço de venda e responder a pergunta. Então, vamos lá. O que a gente faz, né? A gente vai chegar ao custo total de venda, que é o nosso CTV. O que vai compor esse CTV? A comissão de vendas, o ICMS de vendas, que é 17% sobre o faturamento, a comissão, que era 1%, as despesas administrativas, que correspondem a 3%, e o lucro desejado, né, ou a margem de contribuição, que era 30% sobre cada item. Então, o nosso CTV ele é igual a 51%. O que a gente precisa para achar o markup agora? A gente vai trabalhar com o markup divisor, mas vamos primeiro se preocupar aqui com a questão de chegar ao índice markup. Depois a gente definiria se usaria o markup de multiplicador ou divisor. Tá? No nosso exemplo aqui a gente vai usar o divisor, que ele é mais direto, considero ele mais direto um pouquinho. Tá? Então vamos lá. Primeiro precisamos chegar ao índice markup. Então o markup tem uma formulazinha, onde o markup é igual a 100 menos o CVT, que é 51, dividido por 100. Então, como é que ficaria isso, né? Então, se a gente pegar a formulazinha e pegar aqui 100 da fórmula, substituir pelo CTV, que é 51%, ou 51 nesse caso, e dividir por 100. Resolvendo isso, o 100 menos o 51 vai dar 49, que dividido por 100 vai dar 0,4900. Então, chegamos ao markup, ok? Agora, a gente poderia optar pelo divisor ou pelo markup multiplicador. A questão é, por que nós vamos usar no exemplo aqui o markup divisor? Porque agora, com esse índice, se a gente fizer a divisão do preço de venda, que é R$120, atrás do sapato, por esse índice, nós já temos aí o valor do preço de venda, que é 244,8979, ou arredondando 244 com 90 centavos. Tá, professor? E se fosse usar o markup multiplicador, o que precisa fazer? Bom, a gente precisa pegar esse 0,49, primeiro colocar na fórmula, então 1 dividido por esse valor, né, que a gente chegou do markup ali, então primeiro divide, a gente chegaria ao índice, e esse índice seria, assim, multiplicado pelo preço de venda. Então, por isso, markup multiplicador. Né, ele chegaria lá a um índice no qual seria feita essa equação de multiplicação. Eu optei pelo divisor, né, e não deixei os dois aqui para não complicar ninguém, é só uma explicação, porque com o multiplicador, a gente já quando chega ao índice markup, só precisa pegar o preço de venda e dividir, o preço de custo, tá? E dividir por o índice markup, e a gente já tem o markup divisor chegando ao preço de venda. Para usar o markup multiplicador, aí a gente precisa pegar uma formulazinha, que é o 1, dividido por esse 0,49, nesse caso aqui, vai chegar a um índice, e esse índice daí vai ser multiplicado pelo preço de custo, que é o 120. E também tem que chegar ao mesmo 244,90 centavos.
Tá? Então, diferente de um markup divisor ou markup multiplicador, o resultado do preço de venda é o mesmo. A diferença é que, como eu falei, né, optei pelo divisor por ser mais rápido e já quando a gente chega nesse índice, basta fazer essa divisão aqui. Ok, pessoal, quanto ao preço de venda? Sim. Joia. Vamos em frente, então. Fluxo de caixa, né? O que é o fluxo de caixa? Bom, pessoal, fluxo de caixa é uma forma da gente conseguir gerir os recursos financeiros, as entradas e saída desses recursos. Então vejam que aqui nós vamos pagar conta de produção, nós vamos pagar matéria-prima, vamos pagar mão de obra, todas os custos que a gente vai ter aí, despesas, vão aparecer aqui. Então, quando eu consigo entender ele e colocar ele numa forma mais, digamos assim, fácil de visualizar, a gente começa a ter um controle desse recurso financeiro. Então, vamos lá, vamos ver como é que ficaria aí. O que nós temos que compõe o fluxo de caixa? Nós temos o saldo inicial. O saldo inicial nada mais é do que os valores em moeda corrente, né, disponível tanto no caixa quanto nos bancos ou em algum local que a empresa tenha, que tenha liquidez, ou seja, que é possível ter dinheiro de imediato, tá? Isso é saldo inicial. Depois, nós temos a questão das entradas, que são todos os valores monetários previstos para recebimento em cada período. Então, o nosso fluxo de caixa pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal, trimestral, bimestral, não importa. A questão é períodos. Se a empresa tiver mais de uma conta bancária, apura a disponibilidade de cada conta para somar o caixa. Então, no saldo inicial, né? Eu vou levar tudo que tem em conta aí em cada uma das contas de diferentes bancos que a empresa tem. Seja o valor positivo ou negativo, eu vou considerar para formar o saldo inicial. A entradas, os valores das vendas que são recebidos aí. As saídas são valores monetários previstos para pagamento em cada dia ou período aí, tá? Cheques pré-datados só são considerados recebimentos ou desembolso, saídas, quando descontado. Tá? Então, chegou um cheque pré-datado, ele não vai entrar direto no nosso caixa, né? Ele só vai ser contabilizado como entrada no momento em que ele compensou. Então, se hoje é dia 20 alguma coisa e eu recebo um cheque para o dia 30, por exemplo, ele só entra no meu fluxo de caixa no dia 30, quando ele realmente compensar. Ou, dependendo do caso, até dia 31, tá? Se ele demorar para ser compensado. E, por último, para finalizar a questão do fluxo de caixa, nós temos o saldo final, que é o resultado líquido do período da apuração desse fluxo. Então, saldo inicial mais as entradas menos as saídas. Vai ser o nosso saldo final. Vamos ver um exemplo disso, então, como é que ficaria? Aqui, fluxo de caixa. A empresa tem disponível no dia 1, no primeiro dia do mês, em caixa, R$ 150 de dinheiro. No banco A, tem menos 350. Já no banco B, tem 450. Então, quanto que ela tem, afinal, de saldo inicial no dia 1º? À disposição, R$ 250. Como isso, né? Se nós somarmos os 150 menos o 350, vai ficar aí 200 negativo, mais 450. R$ 250 é o que nós temos à disposição. Então, por isso que eu falei, considera saldos tanto positivos quanto negativos, né? E mantém o sinal aí para chegar ao resultado. Então, a disponibilidade é o quanto a gente tem de dinheiro realmente para ser utilizado pela empresa. O que nós temos aqui? Algumas previsões de entradas e saídas aí, né? Até o dia 5. Então, a gente pegou aqui nesse caso uma semana aí, 5 dias úteis, para testar aí o nosso fluxo de caixa. E aí, para cada dia, tem lá o que é previsto de entrada e saída. Então, no dia 1º, 1.800 de entrada e 1.200 de saída. No dia 2, 1.500 de entrada e 1.300 para sair. 1.600 entra no terceiro dia e sai 1.800. No quarto, entra 1.700 e sai 1.900. E no quinto e último dia, entra 1.400 e sai 1.500. Agora, como é que a gente resolveria isso, né? Montaria isso numa tabela. Então, só lembrando cada uma das contas que a gente tem aí, saldo inicial
entradas, saídas e saldo final, tá? Então, no dia primeiro, o que a gente tem aqui? Primeira coisa, o saldo inicial. Nós tínhamos lá as contas nos bancos, mais o dinheiro do caixa, que fechava em R$250. Aí a gente vai lançar lá as entradas do primeiro dia, que era 1.800, menos a saída, 1.200. Se a gente pegar 250 mais 1.800 menos 1.200, vai sobrar para a gente R$850 como saldo final de caixa. Beleza? Apuramos o primeiro dia. Agora, a pergunta, né? No segundo dia, da onde vai vir o saldo inicial agora? Né? Eu vou considerar de novo o 250? Né? Como é que eu vou considerar esse valor agora? Pessoal, para montar o fluxo de caixa, o saldo inicial no primeiro dia recebe o valor que foi fornecido, informado das contas bancos e da conta caixa, certo? Nos demais dias, ele vai ser o saldo final do dia anterior, ou do período anterior. Então, o que acontece? A gente vai pegar esse 850 e vai levar para o dia 2 o saldo final como saldo inicial do dia 2. E aí vai fazer o quê? Lançar as entradas previstas e as saídas previstas também. Então, vamos lá. Ó, levamos o 850, que era o saldo final, para o saldo inicial do dia 2. Entrou 1.500, saiu 1.300. Se a gente fizer aquela continha de apuração do saldo final agora, é 850 mais 1.500, menos o 1.300, que sobram, nesse caso, 1.050. E aí continua valendo a regra, saldo final de um período, saldo inicial do próximo. Então, a gente pega esse 1.050 e joga para o dia 3 como saldo inicial, né? Faz todo sentido. Ele encerrou o primeiro dia aqui e no caixa sobrou 850. Quando ele começa o segundo dia, ele tem o 850 no caixa, ou seja, no banco, onde for lá, conforme a disponibilidade, mas está lá. E aí ele vai somar naquele dia as entradas, diminuir as saídas e ao final do dia tem um valor de novo. Fechou o dia 2. Quando ele volta ao dia 3, o que acontece? Ele tem no caixa como um valor R$1.050. E aí a mesma coisa. Entram as receitas, saem as despesas. E apura-se o saldo final. Voltamos para R$850, que vai ser o saldo inicial do dia 4. Também entrou dinheiro no dia 4, 1.700, saiu 1.900, saldo final 950, que passa a ser o saldo inicial do dia 5. R$650, saldo inicial, mais entrada, menos saída. E tem um saldo final de 550. Então, esse é um fluxo de caixa. A regra é simples, é só lembrar que o saldo final de um período é o saldo inicial do próximo, né? Exceto no primeiro dia, que a gente vai pegar o saldo aí de acordo com o que ele foi informado que já existia, tá? Isso para questão aí de exercícios. Pessoal, dúvidas até aqui? Tudo certo? Como é que estamos? Tudo certo. Tudo certo? Nenhuma dúvida aí? Essa aí eu já sabia, né? Então pra mim tá tranquilo. Opa, A gente legal. já fez alguma coisa assim, né, Léo? A gente fez impulsos com a... Qual é o nome dela? Quem trabalhou o curso com vocês, a Miriam? A Miriam. Isso, Opa, Miriam. legal, Eu lembro joia. dessa matéria aí, eu até achei que eu tô viajando, eu acho. Foi Não, até a gente já fez. A gente bem fez em um cima. trabalho lá de preço de material. A gente fez muito, a gente trabalhou muito em cima disso aí. Opa, legal. Bem bom. A Miriam é excelente professora aí. Então, é só para relembrar alguns conceitos de custo aí, né? Algumas questões que a gente trabalhou. E agora é o seguinte, pessoal. É a hora de praticar o que a gente viu até agora, né? Porque se não só na teoria, as coisas às vezes são mais difíceis de assimilar. Se a gente pratica, fica mais fácil. O que acontece? Eu deixei ali no AVA, junto com o material da aula de hoje, alguns exercícios, né? Um para cada quesito que a gente conversou. Ponto de equilíbrio, o uso do markup para formar o preço de venda, um fluxo de caixa básica. Então tá lá para vocês resolverem, certo, gente? Opa, e é pra entregar hoje?
Não, aí eu vou deixar para você assim, ó, vocês vão fazer, vão poder fazer e depois vocês vão postar no Ava. Eu vou deixar lá certinho lá um questionário com cada uma das perguntas, onde vocês vão colocar suas respostas, tá? Então vocês têm tempo para praticar, para fazer e uma semana aí para estar resolvendo isso, para depois estar lá só preenchendo lá os campos para cada uma das perguntas. Ah, tranquilo. Tranquilo, gente? Agora eu só gostaria aí do nome das equipes para eu já ter registrado, para que na próxima aula fique fácil aí e rápido para eu identificar e ir compondo as notas de acordo com os trabalhos, apresentações e outros, né? Professor, é 4 pessoas? Equipes com 4 componentes. Tá, então eu já vou começar então. Então vamos lá, quem que vai ser a primeira equipe aí? Júlio, William, Leonardo e Evandro. Fechou? E, então a primeira equipe que eu já tenho aqui. A Temos a segunda equipe já pronta? Sim. A segunda equipe, como é que fica? Vanilson, Vanilson, o Juan, Juan, Alexandre e o Diego. Ok, então a terceira equipe aí praticamente ficar as pessoas que não entraram nas 2 primeiras, né? Nós temos 12 participantes. Ficaria, então, vamos ver na terceira equipe. Deixa eu só dar um ESC aqui para a gente poder estar acompanhando. Vou deixar aqui. Então, a nossa terceira equipe ficaria a Franciele, a Tamires, o Leone. Tô aqui, presente. Opa! E o Gustavo, né? É isso aí, gente. Fechou a equipe? Tamires, é isso aí? Opa, legal, então, pronto. Já temos as 3 equipes aqui. Lembrando que para a próxima aula, então, gente, o que acontece? Cada equipe, né, é responsável por trazer um empreendedor aí para a gente fazer esse bate-papo, né? E aí vocês podem se organizar já até com os empreendedores, se vocês quiserem já estipular um horário, a gente pode começar às 7, 7h15 aí, tá? E fazer uma média de meia hora, mais ou menos, cada um dos convidados, cada um dos empreendedores aí. Aí vocês podem ver a disponibilidade, dependendo do caso, uma equipe trocar com a outra a sequência de apresentação, certo? Quanto a isso? Ok. Joia. E aí nós temos também, então, para não esquecer, próxima aula, para a gente matar lá, que a gente tem lá na próxima aula, ó, os empreendedores convidados e o seminário do livro, tá, gente? Não vamos esquecer, tá? O Segredo de Luísa, para a gente conversar na próxima aula também. Ô, professor, o seminário do livro vai ser igual o seminário do outro livro que a gente falou lá do... vai ser uma conversa com todo mundo, né? Exatamente. Uma conversa em cima da obra, né? Em cima do livro, né? Isso. Não, beleza, tranquilo. Tranquilo? Opa, joia. Excelente, então. Professor, uma dúvida. Vamos lá, o professor falou que tinha atividades. Quais são ali no AVA? Tá, vamos lá. Deixa eu já abrir aqui para a gente poder seguir junto aqui. Na aula de hoje ali, um pouquinho embaixo, tem um arquivo, acho que é em Word. Eu acho que é lá, né, professor? Isso, não, peraí, vamos por parte, tá? Hoje nós temos a nossa 7ª aula, dia 24/11. Lá no AVA, na primeira parte, tem o link para vocês e depois tem aula 15 alunos. Essa aula 15 tem todo esse material que a gente conversou até agora e na sequência ele tem 3 exercícios, se eu não estou enganado, 3 ou 4 exercícios para fazer lá, tá?
Então, o primeiro exercício para postar até semana que vem é esse aqui. Depois eu vou abrir o link para postar. Não é postagem, na verdade, né? É um questionáriozinho com essas perguntas que foram, digamos aí, desse exercício para você estar respondendo. E o plano de negócio, ele é para nossa última aula aqui, dia 9, tá? Então, vamos lá. São duas partes separadas. O plano de negócio, ele vai ser apresentado aqui no dia 8. Sim, Vanilson, pode falar? E a equipe, no caso. Isso. Esse aqui, né, é individual. Ele vai ter ali o conteúdo e vai ter o conteúdo da aula de hoje, toda a parte teórica, explicação, sim, todos os exemplos. E aí tem 3 ou 4 exercícios para fazer. Vocês vão responder os exercícios e depois eu vou deixar um questionário que são justamente as mesmas perguntas que tem nesse material. Então, vocês vão fazer, vão responder, depois é só colocar aqui as respostas, tá? Que eu vou abrir na sequência. O plano de negócio tá aqui já, para você poder ir baixando, mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou jogar ele já para a aula certa, tá? Então, peraí, vamos lá. Aqui, ó. Vou deixar o plano de negócio já na aula 9, tá? Eu só estava aqui para não esquecer de falar dele, porque senão depois fica muito em cima. Então, assim, a gente tem um prazo já para lembrar, ó. Então, o plano tá lá na aula 9, mas vocês vão ter que se antecipar, porque senão vai chegar lá e não tá preenchido, né? Então, só para isso aí, tá, gente? Perguntas ainda? Tranquilo. Joia. Então, assim, eu já modifiquei lá o plano de local, tá? O plano já botei na aula 9, mas lembrem, você tem que baixar ele antes e preencher. Ele também, pessoal, pode ser apresentado aí para ficar mais fácil até, vocês montar ele no PowerPoint para ficar mais, sei lá, digamos, mais fácil de apresentar. Porque no Word, né, trava um pouquinho ali. Era isso que eu ia perguntar, professor. A apresentação, ele pode ser no PowerPoint? Pode. E daí a gente vai interagindo ali com o grupo e apresentando, beleza? Isso. Fica até mais legal, porque senão, no formato do Word, ele fica meio, né, para apresentação, meio quebrado, aí não fica tão legal assim. Tranquilo. Joia. Certo, então, pessoal. Eu acho que sim. Certo. Acredito que é isso, né? Joia, era o que nós tínhamos, então, para a aula de hoje aí. Se ninguém mais tem dúvidas ou questionamento, a gente encerra por aqui, né? Desejo a vocês uma boa semana aí de trabalho e de aulas em si. Cuidem-se, fiquem com Deus e até semana que vem aí na nossa entrevista com os empreendedores e o seminário. Beleza, então. Legal, gente. Boa noite. Valeu, boa noite.